Olá, é sempre uma satisfação estarmos aqui para conversarmos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. E hoje nós vamos estar encerrando aí o capítulo 25, que fala das evocações. Hoje nós vamos estar estudando, verificando um caso pesquisado por Kardec. Antes, porém, vamos fazer aqui as nossas vibrações, orações. Vamos rogando a Jesus, nosso Mestre Maior, e todos os bons espíritos que nos acompanham neste estudo, que possam nos auxiliar, nos intuindo sempre para buscarmos refletir o melhor em nós. Porque esse estudo é o estudo de nós mesmos. É o estudo que nos leva a refletir o nosso caminhar como espíritos que somos. E assim somos gratos a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados, que vibram e que se fazem presente nos auxiliando. E assim nós vamos dando início ao nosso estudo da noite de hoje. Mais uma vez, é sempre uma alegria e é com muito carinho que nós preparamos esse estudo para que possamos refletir. Não somos estudiosos, somos apenas simples tarefeiros que queremos aprender um pouquinho mais. Por isso que sempre convidamos a todos a estarem participando. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, estamos na segunda parte, no capítulo 25 das evocações. Nesse capítulo ele é longo e muito importante e nós já vimos todos os itens aqui destacados. Nós já falamos das considerações gerais, já falamos dos espíritos que se podem evocar, a linguagem que devemos ter com os espíritos, a utilidade das evocações particulares, perguntas sobre as evocações, evocações de animais, evocação de pessoas vivas e telegrafia humana. Veja o quanto de questões que Kardec foi aí agregando à sua pesquisa, para que nós possamos compreender e entender qual é de fato a função, a utilidade das evocações. E aqui, para fecharmos esse capítulo, nós vamos estar lendo com vocês, comentando um caso entre vários casos que tem na Revista Espírita sobre a evocação de pessoas vivas, porque na Revista Espírita tem vários artigos, muito interessante, quem tiver interesse depois pode estar lendo. Mas nós vamos destacar aqui a evocação de espíritos de pessoas vivas, como eu já falei, revelando as modificações, as percepções, as sensações que o espírito tem ao ser evocado. E perceber como a gente vai percebendo a maneira que esse espírito vê os problemas humanos quando se encontra em desdobramento. Então a gente percebe aqui uma outra percepção do espírito. E este caso está na Revista Espírita de março de 1860. Este caso, ele é entrevistado, esse espírito é entrevistado por São Luís. E aí, essa pessoa, que é o Dr. Vignal, intitulado assim, né? Ele é titulado à sociedade e ele se predispôs, ele se ofereceu
para servir de estudo sobre a evocação de pessoas vivas. Nós já sabemos que Kardec era um grande pesquisador e que ele experimentava de fato, né? A ciência buscava comprovar através de fatos concretos todos os acontecimentos relacionados com as comunicações espíritas. No decorrer do livro dos médios, nós já estudamos tudo isso. Mas aqui ele destaca vários casos. E eu escolhi este caso para a gente perceber como se dá realmente essa comunicação, essa evocação. Para que isso aconteça, nós também já aprendemos que o espírito ele vai sair no momento do sono. Então, esse Dr. Viginal, ele está dormindo e ele vai ser evocado. Então, eu vou aqui colocando as perguntas e questões que São Luís faz a esse espírito. E ele diz assim, São Luís: podemos evocar o Dr. Vignal sem qualquer perigo, pois que está preparado. Então, já havia aí um preparo, porque ele já sabia que ele ia ser evocado. Afinal de contas, ele se predispôs a esse estudo. Aí, depois, na segunda questão, ele já fala, né? Aqui estou, afirmo-o em nome de Deus, o que não faria se respondesse por outro. E aí, São Luís continua: embora estejais vivo, julgais necessários que a evocação seja feita em nome de Deus? São Luís questiona, né? E ele fala: Deus não existe tanto para os vivos quanto para os mortos? Responde aí, né, com uma questão. Estais a ver-nos tão claramente como quando em pessoa assisteis às nossas sessões? Um pouco mais claramente. Então aqui ele está desdobrado, né, em espírito, e ele pergunta se ele está vendo ele claramente quando em pessoa, né, acordado. E aí ele fala um pouco mais claramente. Então, mais uma vez aí a gente percebe que em desdobramento nós temos aí vamos dizer assim, amplia a nossa visão, a nossa percepção em relação àquilo que estamos vendo ou assistindo. E aí ele continua: em que lugar estás aqui? E ele responde, né? Naturalmente, no lugar onde minha ação é necessária, à direita e um pouco atrás do médium, porque ele precisa do médium para se comunicar. E esse médium, essa pessoa que está passando a comunicação do espírito, é Sueli. A médium chama-se Sueli. Aí ele fala: para vir de Sueli até aqui, tivesses consciência do espaço transposto? Vistes o caminho percorrido? Aí ele diz: não mais que o carro que me trouxe. Podemos oferecer-vos uma cadeira? Sois muito bons, não estou tão fadigado quanto vós. Então o espírito, né, na sua sutileza, ele não está tão fadigado quanto aquele que estava questionando. E aí ele continua, São Luís: como constatais vossa individualidade aqui presente, como os outros, ou seja, como os outros espíritos. E aqui vem uma observação. E Kardec diz o seguinte, né, que nessa observação, ao que já foi dito em casos semelhantes, isto é, que o espírito constata sua individualidade por meio do perispírito, que representa o seu corpo. Então, tudo se dá através do perispírito.
E aí continua: contudo, agradeceríamos se vós mesmos nos dissesses a explicação. O que me pedis é uma repetição. O Espírito responde, né? Já que não quereis repetir o que foi dito, é porque pensais do mesmo modo? Não está bem claro. E aí ele fala: assim, vosso perispírito é para vós uma espécie de corpo circunscrito e limitado. E aí o Espírito responde, né? É evidente, nem é preciso dizer. E aí ele diz: podeis ver o vosso corpo adormecido? E o Espírito responde, né? Não daqui. Vi ao deixá-lo. Tive vontade de rir. Esse é o Dr. Vignal falando. Como é estabelecida a relação entre o vosso corpo em Sueli e o vosso espírito aqui? Pergunta interessante, né? Como vos disse, pelo cordão fluídico. Então aqui, esse cordão fluídico, ele continua, né? Nós já aprendemos isso, ligado entre o corpo físico que está lá adormecido, o espírito e ligado também através da médium que vai estar aí fazendo essa comunicação. Aí ele fala, né, o São Luís pergunta: quereis descrever o melhor possível para que o compreendamos a maneira por que verdes a vós mesmo a abstração feita do vosso corpo? Aí ele fala: é muito fácil, vejo-me como em vigília, ou antes, pois a comparação é mais justa com a gente, como a gente se vê em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de modo diferente e mais leve que o outro. Não sinto peso, a força de atração que me prende à terra quando desperto. Numa palavra, como vos disse, não estou fadigado. Então o espírito não está fadigado. E nós já percebemos que muitas das vezes não, é isso que acontece. Quando nós estamos fadigados, cansados, depois de um dia, é o nosso corpo que está precisando do descanso. Até porque a gente precisa repor as energias. Mas o nosso espírito, ele está livre. Ele sai para fazer, às vezes, trabalhos, auxílios, estudos, mas ele não está fadigado. E ele fala, né, que isso é muito fácil, não é uma tarefa difícil você se desdobrar diante aí dessa evocação. E aí ele continua ainda, São Luís: à luz de vos apresentar como o mesmo tom que no estado normal? Não, esse tom é acrescido de uma luz não perceptível por vossos sentidos grosseiros. Contudo, não infirais que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim. O vermelho é vermelho, e assim por diante. Entretanto, alguns objetos que eu não via na obscuridade, quando em estado de vigília, são luminosos por si mesmos e são perceptíveis para mim. Assim é que a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. Então aqui ele está falando da questão das luzes, das cores, que os tons continuam sendo os mesmos. O vermelho é vermelho, mas existe aí pelo que eu entendi aqui, uma claridade maior. Eles são mais luminosos. Vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto ao qual prestais atenção? Nem uma coisa e nem outra.
não sei absolutamente que tipo de modificações ela pode ensejar para o espírito inteiramente desprendido. De minha parte, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha vista os atravessa. Contudo, não poderia ser por toda parte e à distância. Então, aqui ele mesmo fala, né, que ele não consegue que tipo de modificações acontecem, né? Então, são modificações que ensejam o espírito desprendido. Então, o espírito desprendido tem vamos dizer assim, uma amplitude maior nas suas percepções. E aí, continua ainda os questionamentos de São Luís. Gostareis de vos submeter a uma pequena experiência a título de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos? E aí o Dr. Vignal responde: de modo algum, isto me é expressamente proibido. Então o espírito também tem lá as suas limitações, e até onde é permitido ele está sendo estudado ou participando de experiências. Continuando, era para lerdes a pergunta que me chega às mãos e respondê-la sem que eu a verbalizasse. Eu poderia, mas, repito, isto me é proibido. Então, nem tudo, né? Porque o espírito está desprendido em desdobramento, que tudo é permitido, ele está fazendo. Como tendes consciência de que vos é proibido fazê-lo? Então, São Luís pergunta, né? Por que você tem essa consciência que você não pode responder, você não pode fazer? Ele fala, pela transmissão de pensamento do espírito que me proíbe. Então, mesmo o espírito em desdobramento, sendo evocado, ele tem aí espíritos que estão com ele, dando aí, vamos dizer assim, esse comando até onde ele pode e até onde ele não pode fazer ou responder certas questões. Então, eis a pergunta: podeis ver-nos no espelho? Aí ele fala, não. Que verdes no espelho o reflexo de um objeto material, não sou material. Só posso produzir o reflexo pela operação que torna tangível ao espírito. Então ele está falando que lá ele não está numa condição material, por isso que ele não tem essa condição de ser refletido ao espelho. Nesse momento, podereis julgar da saúde ou doença de uma pessoa tão seguramente quanto em vosso estado normal? E aí o espírito responde, com mais segurança. Então aí ele tem mais clareza, mais propriedade para estar verificando a questão de saúde e doenças de pessoas. E aí ele continua ainda, São Luís. Podereis dar uma consulta se alguém vô-lo pedisse? Poderia, mas não quero fazer concorrência aos sonâmbulos e aos espíritos benfeitores que os guiam. Quando estiver morto, não direi que não. Continuando ainda, o estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? E o espírito diz que não. Tereis certas percepções muito mais precisas. Não esqueçais que ainda estou ligado à matéria. Então, o espírito ainda ligado à matéria, por esse laço fluídico, ele tem mais clareza. Mas ele não tem todas, né? Ele fala, ele não tem todas as percepções se ele estivesse totalmente desligado da matéria. Vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui sem que o suspeitasseis?
E o espírito responde: não, a gente morre assim todos os dias. Então, assim, a gente morre assim todos os dias, por quê? Porque todos os dias, todas as noites, a gente tem a possibilidade de estar em desdobramento e estar aí tendo essa liberdade do espírito. Isto se compreende quando a morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente. Como sabereis? Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço fosse baixado. Então, o espírito ele tá preparado. Nós vimos isso lá no livro dos médiuns, né? Quando ele fala que quando vai acontecer algo, o espírito já está preparado e ele retorna ao corpo rapidamente. Qual a necessidade de vosso espírito voltar ao corpo, se nada mais haveria a fazer? É uma lei muito sábia, sem a qual, quando fora do corpo, muitas vezes hesitaríamos, tanto em voltar para ele, que faríamos disso um pretexto para nos suicidarmos hipocritamente. Então, ele aqui, né, mais uma vez, ele está colocando, né, que é necessário voltar ao corpo rapidamente. Porque se você não voltar ao corpo, isso é cometer um suicídio. Suponhamos que vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando enquanto o corpo dormisse. Deverias ver tudo o que lá se passasse? Sim. Então, você consegue ver o que está se passando na sua casa. Nesse caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má por parte de um parente ou de um estranho. Sereis testemunhas do fato? Então, se acontecesse, vamos dizer, um assalto, sei lá, um acidente, algo assim, esse espírito seria testemunha desse fato? E ele fala, sem dúvida, mas nem sempre livre para me opor. Entretanto, isto ocorre com mais frequência do que pensais. Então, esse espírito tem a condição de saber o que está acontecendo, mas ele não pode aí se opor. E aí, mais uma questão que São Luís faz. Que impressão vos daria essa ação má? Ela vos afetaria tanto quanto se fosse testemunha ocular? Às vezes mais, às vezes menos, conforme as circunstâncias. Então, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, isso afeta o espírito. Experimentais o desejo de vingar-se? De vingar-se não, de impedi-la sim. Então, aí o espírito tem essa condição de ter esse desejo de impedir essa ação, mas não da vingança. E aí tem uma observação aqui na revista, quando ele fala assim, resulta do que acaba de ser dito, e aliás é consequência do que já sabemos, que o espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa ao seu redor. Aquele que pretendesse aproveitar-se do sono para cometer uma ação má em seu prejuízo, engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo deveria contar sempre com o esquecimento que se segue ao despertar, porque a pessoa pode guardar uma intuição muito forte, por vezes lhe inspirando suspeitas. Os sonhos de pressentimento não passam de lembranças mais ou menos precisas do que se viu. Temos nisto mais uma das consequências morais do espiritismo, dando a convicção do fenômeno
que pode ser um freio para muita gente. Eis um fato que vem em apoio a essa verdade. Uma pessoa recebeu um dia uma carta sem assinatura e muito descortês. Inutilmente dava tratos à bola para descumprir o seu autor. Há que admitisse que durante a noite soube o que desejava saber. Por quê? Porque no dia seguinte, ele, ao despertar e sem que tivesse sonhado, seu pensamento se dirigiu a alguém de quem não havia suspeitado. E depois de uma verificação, teve a certeza de que não se enganara. Então, veja, nos sonhos, os sonhos de pressentimento, nos desdobramentos, muitas vezes a gente não lembra de muitas coisas, mas aquilo que fica, como ele esclarece aqui, né? Que vem da nossa intuição, alguém ou algum fato, eu acho que isso é a gente prestar atenção e ficar atento o que isso quer nos dizer, o que isso nos representa. E ainda aqui continuando, já está quase acabando, é um pouquinho longo, mas é interessante essas questões. São Luís pergunta: voltemos às nossas sensações e percepções. Por onde verdes? Por todo o meu ser. Percebeis o som? Por onde? É a mesma coisa, pois a percepção é transmitida ao espírito encarnado pelos seus órgãos imperfeitos. E para vós deve ser claro que ele sinta, quando livre, numerosas percepções que não podeis compreender. Aí ele fala: alguém toca uma sineta, ouves o som perfeitamente? E aí ele fala: mais do que vós. Então há aí aquilo que eu já falei, né? Há aí toda uma ampla percepção. Se vos fizesse ouvir música desafinada, experimentareis uma sensação semelhante a que sentis em estado de vigília? Eu não disse que as sensações são análogas. Há uma diferença, mas há percepção muito mais completa. Aí percebeis os odores, sem dúvida, da mesma maneira que ocorre com os outros sentidos. Aí tem mais uma observação. Assim, poder-se-ia dizer que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da percepção. O espírito desprendido, recebendo essa percepção sem intermediário, pode captar as nuances que escapam àquele a quem chegam através de um meio mais denso que o perispírito. Compreende-se, então, que os espíritos sofredores possam ter odores que, por não serem físicas, do nosso ponto de vista, são mais pungentes que os odores corporais, e que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações não podem ter e nem dar uma ideia. Então vejam que aí, aqui tá, essa observação mostra mais uma vez essa questão mesmo da percepção maior, né? De compreender, de entender essa percepção mais apurada, vamos dizer assim, dos sentidos. Aí aqui mais uma questão, né? Ele fala: se tivesses pratos apetitosos diante de vós, sentireis vontade de comer? E ele fala: o desejo seria uma distração. Suponhamos que neste momento, enquanto o espírito está aqui, vosso corpo tenha fome. Qual o efeito que a visão desses pratos produziriam sobre vós? E ele fala: isto me faria partir para satisfazer uma necessidade irresistível.
Ou seja, o espírito voltaria ao corpo rapidamente para satisfazer esse desejo. Esses questionamentos, essas questões são longas, gente. Então eu vou fazer mais algumas e vamos finalizar por aqui para não ficar tão extenso e cansativo. Podereis dar-nos a compreender o que se passa em vós quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retornar o corpo? Como percebeis? Isso seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber, ou melhor dito, sem me dar conta da maneira como se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que quando o espírito entra no corpo esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de sorte que, para poder se dizer, está mais frequentemente fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Então vejam que há aí, quando o espírito retorna ao corpo, há aí ainda essa, vamos dizer assim, essa certa perturbação, entre aspas, porque o espírito às vezes ainda está mais fora do que dentro do corpo. Então ele ainda tem leva-se um tempo para ele se ajustar aí completamente. Aí ele pergunta ainda: ver de outros espíritos? Aqueles que querem que eu veja. Então você vê aqueles espíritos que deixam, né? Que deixam que ele veja. Como os verdes, como a mim mesmo, ou seja, como espírito. Vede-os aqui ao nosso redor, aí ele fala, uma multidão. E aí aqui nós vamos encerrando, né? Porque são vários casos, são extensos, mas tudo isso para que a gente possa compreender e entender a veracidade dos fatos que Kardec estuda. E que hoje, gente, são tão atuais para nós, porque nós estamos nesse processo mesmo de descoberta, de compreensão e de entendimento. E tudo isso só vai se dar através do estudo. Então, as questões, os comentários, nós vamos estar fazendo lá no grupo de WhatsApp. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer a oportunidade de aprendermos um pouco mais e de estarmos aqui partilhando, porque é uma partilha, não sabemos, estamos hoje estudando, daqui a um tempo vamos retornar a estudar este livro e vamos ter outras percepções, outros olhares, porque somos todos nós seres em construção. E essa construção, ela é interna, ela é interior e de cada um. Então eu agradeço e vamos então ao nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigada.